Um oficial americano confirmou à CNN que forças israelenses foram responsáveis pelo ataque que matou o número 2 do Hamas no Líbano. Vamos então até Israel conversar com Michel Gavendo. Michel, um bom dia para você. Bem, confirmação por parte de um oficial americano, mas o governo israelense, forças de defesa de Israel, o que dizem? Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Israel não assume o ataque que matou o número 2 do Hamas em um escritório na região de Beirute, onde ficam os centros do Hezbollah. Um porta-voz aqui do governo israelense negou, disse que Israel não assume, o exército também não assume. Isso é comum, Israel dificilmente assume a atribuição de ataques que matam líderes de alta patente de grupos como o Hamas. Acontece que antes da guerra, Benjamin Netanyahu já havia dito, anunciado também, que Israel iria matar líderes do Hamas. E quando a guerra começou, também os líderes israelenses anunciaram que um dos objetivos também era eliminar os comandantes do grupo palestino. O líder morto no ataque com mísseis na capital do Líbano, El Aruri, ele nasceu na Cisjordânia, cresceu, o pai dele era responsável por uma mesquita, então ele foi criado dentro do Islã radical e se tornou um dos principais idealizadores dos ataques do Hamas. Segundo Israel, ele também foi um dos arquitetos da ação do dia 7 de outubro, naquela invasão do Hamas, no sábado de manhã que deu início à guerra. Junto com ele morreram outras 5 pessoas. Ainda não há confirmação de todas as vítimas, mas pelo menos 2 outros líderes do Hamas também morreram no ataque. É lógico que o Hamas, o Hezbollah e o Irã, que é o patrocinador dos grupos radicais, prometeram vingança pela morte de El Aruri. Aqui também na Cisjordânia, milhares de pessoas fizeram protestos. Grupos armados saíram às ruas também dizendo que todas as opções de ataque contra Israel agora, depois da morte do número 2 do Hamas, estão abertas, Carol. Obrigada, Michel. A gente vai conversando, atualizando as informações sobre esse assunto, também trazendo análise agora com o Américo Martins, que está com a gente. Oi, Américo, bom dia para você. Também estamos aí na expectativa para um pronunciamento do líder do Hezbollah. Há uma expectativa de que ele fale sobre esse ataque que aconteceu no Líbano, o que representaria a entrada do Hezbollah nesse conflito. Hezbollah, um grupo que tem equipamentos muito mais modernos do que o Hamas no campo militar. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Novo Dia. Como o Michel relatou, é muito importante aí esse ataque, que muito provavelmente foi feito por Israel. Autoridades americanas, inclusive, confirmaram à CNN que a autoria desse ataque foi dos israelenses. É muito provável que esse ataque, que é um ataque importante contra uma força política do Hamas, que também foi envolvido ali na criação das brigadas militares do Hamas, é muito provável que esse assassinato acabe ampliando essa guerra, Carol. Até aqui, todos os combates que a gente estava assistindo, a troca, na verdade, de mísseis e bombardeios entre o Hezbollah e Israel, era numa intensidade muito baixa e a cerca de 4 quilômetros da fronteira entre os dois países. Então, o Hezbollah atacava posições israelenses no norte de Israel, muito próximos da fronteira, e Israel retalhava, esperava-se no início, ou pelo menos temia-se no início da guerra, que o Hezbollah fosse tentar ataques mais poderosos, mas ele até se conteve. Obviamente que não é desculpável um ataque contra um país soberano por um grupo radical islâmico ou por qualquer outro grupo, mas o Hezbollah, que tem uma capacidade militar muito maior do que o Hamas, como você lembrou, manteve ali esse troca de fogo num nível mais baixo. Só que agora esse foi o primeiro ataque muito longe da fronteira, uma explosão que mata o segundo na hierarquia política do Hamas, matou outros 2 líderes militares do Hamas que estavam exilados em Beirute, no Líbano. Obviamente eles não podem retornar nem para a Cisjordânia, nem para a faixa de Gaza, e eles foram meio adotados ali, patrocinados pelo Hezbollah e pelo Irã
como o Michel disse. Então, o Hezbollah vai considerar isso aqui um ataque num aliado importante. Um porta-voz do governo israelense, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, fez um esforço para lembrar à comunidade internacional que esse não foi um ataque contra o Hezbollah, nem mesmo contra o Líbano. Mas o governo libanês e especialmente o Hezbollah não vão entender dessa forma. Foi um ataque num outro país, um país soberano. Mesmo que Israel não assuma e provavelmente nunca vai assumir esse ataque, os próprios americanos, a inteligência americana sabe, e o Hezbollah também sabe, de onde veio esse ataque, quem eram os interessados em matar esse segundo do grupo Hamas. Então é muito possível, eu diria até provável, que o Hezbollah, em especial, aumente a intensidade dos seus ataques contra o norte de Israel. Israel, obviamente, vai se defender desses ataques também. Então, nós estamos falando aqui numa possibilidade muito real, provavelmente o momento mais difícil em termos de expansão da guerra que a gente assistiu aqui até agora. E os Houthis do Iêmen também ampliaram já hoje algumas tentativas de ataque no Mar Vermelho. Então, note que são todos grupos com muitas relações e que recebem inclusive financiamento do Irã, tanto o Hamas como o Hezbollah, como os Houthis, que estão se movimentando neste momento. É muito possível que o Hezbollah amplie os seus ataques. E isso seria muito ruim, Carol, porque o Hezbollah, como você disse, tem uma capacidade militar muito maior do que o Hamas, está ali na fronteira norte de Israel e eles têm inclusive muitos combatentes, pelo menos 30 mil militantes que têm experiência em guerra. Então ali a questão seria muito pior em termos de defesa para Israel do que o que está acontecendo na faixa de Gaza. Então vamos esperar que isso não aconteça. Vários líderes internacionais, como o presidente da França, Emmanuel Macron, já se manifestaram, pediram calma aos dois lados, pediram para o governo israelense tentar conter o Hezbollah, mas as possibilidades de retaliação são muito grandes, Carol. E no momento de fragilidade de Benjamin Netanyahu, né, Américo? Porque internamente sofre uma derrota, quando a gente vê a decisão da Suprema Corte por lá, tem a pressão interna, porque ainda temos reféns israelenses em poder do Hamas, população que segue em manifestações, segue em protestos e cobranças ao primeiro-ministro, e também uma pressão internacional para a retirada de parte das tropas do território da faixa de Gaza. Exato, Carol. Tem uma pressão aumentando muito, tanto internamente como externamente, sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, mas o próprio fato de o país estar em guerra vai lhe dar uma certa sobrevida. Enquanto a guerra continuar, o Netanyahu dificilmente vai ser apeado ali do poder, o que não é um bom sinal em termos de resolução desse conflito. Lembrando, inclusive, também, Carol, que outros membros do governo do Benjamin Netanyahu são muito mais radicais do que ele. Ele é até um moderado em relação ao ministro da Segurança Interna, ao ministro das Finanças do país. Gente que tem pedido ações muito mais fortes contra o Hamas, contra o Hezbollah e contra outros grupos que têm algum tipo de ligação com essas entidades. Então a gente vê aqui um cenário que não é nem um pouco a favor da resolução do conflito e que indica em várias frentes a possibilidade de uma escalada, sem dúvida. Eu acredito, pelo histórico, pela intensidade ali das ameaças radicais, que o Hezbollah não vai aceitar esse ataque calmamente e vai muito possivelmente atacar ou, no mínimo, intensificar os seus ataques no norte de Israel, uma área que já foi evacuada, já não temos civis naquela região, só militares. Quando eu estive em Israel em novembro, eu visitei aquela área, fui fazer reportagens lá, é o lugar mais tenso do território israelense, justamente porque os militares que estão ali naquela posição sabem do poderio do Hamas, do Hezbollah, perdão. Hezbollah não teria, em princípio, interesse em abrir uma guerra aberta
franca, direta com Israel, porque não tem condições de combater de igual para igual o exército israelense. O exército israelense é muito mais forte que qualquer desses grupos, mas a capacidade de estrago do Hezbollah é muito maior do que o Hamas. Então, é muito possível que eles ampliem esses ataques no norte e o Netanyahu, sob pressão, também só vai ter uma opção do ponto de vista da análise que ele faz, que é continuar a guerra, que é tentar continuar até acabar com o Hamas, que é uma missão muito difícil, até porque o Hamas tem ligações com vários outros grupos em várias outras frentes. A gente vai ver um momento aqui de intensificação dessa guerra, sem dúvida nenhuma, possivelmente, como o Michel já relatou também, com um aumento de protestos e mais violência também na Cisjordânia, não apenas na faixa de Gaza. Então é um momento crítico dessa guerra no Oriente Médio, Carol.